Olá turma, tudo bem? Hoje, nossa videoaula, nós vamos tratar de um dos elementos associados à farmacologia, de um dos pontos muito importantes que se estuda na farmacologia, que é o que nós chamamos de farmacocinética. O que seria essa farmacocinética? O próprio nome nos remete ao termo cinético, que significa movimento, e fármaco, que vem de medicamento. Então, quando nós falamos farmacocinético, é o movimento que o fármaco faz no organismo. De modo geral, nós temos esse conceito. Quais conceitos? A farmacocinética, ela estuda o movimento de um fármaco no organismo em determinado tempo. Então, de modo geral, o que seria esse movimento? Esse movimento está associado ao quê? Desde o momento ou do local onde é administrado o medicamento até o processo de eliminação. Então, nós temos um outro conceito, que é a farmacocinética estuda o caminho percorrido pelo medicamento no organismo, desde a sua administração até a sua eliminação. Então, de modo geral, quando nós tomamos um medicamento, um fármaco, o que acontece? Esse medicamento, esse fármaco, ele é absorvido pelo estômago, pelo intestino, pelos tecidos, é o organismo. Ele é distribuído na corrente sanguínea, organismo. Ele é metabolizado por alguns órgãos metabolizadores, como principalmente o fígado, é organismo. E é eliminado por algumas vias de eliminação de medicamento, como é o sistema renal. Então, isso é organismo. De modo geral, a farmacocinética, como vocês podem observar nesse balão, é o que o organismo faz com a droga, ou seja, é o movimento que esse medicamento ele faz no organismo, desde o processo de absorção até o processo de eliminação, ou desde o processo de administração do medicamento até a sua eliminação. De modo geral, dentro da farmacologia, nós temos um outro conceito importante, que é a farmacodinâmica. Quando nós falamos em farmacodinâmica, é ao contrário da farmacocinética. Farmacodinâmica é o que o medicamento faz com o organismo. Olha só, é o que o medicamento faz com o organismo. Então, o organismo ele age sobre receptor, o medicamento age sobre receptor, o medicamento ele age sobre o organismo, o medicamento tem um efeito, o medicamento tem um mecanismo de ação, então isso é farmacodinâmica. Contudo, não tem como nós dissociar farmacodinâmica de farmacocinética. De modo geral, o que acontece? Existe uma relação entre a farmacocinética e a farmacodinâmica, como nós podemos observar aí. A farmacocinética, ela está associada ao quê? Via de administração, absorção, distribuição, biotransformação, que é sinônimo para metabolismo ou metabolização, e eliminação. Já a farmacodinâmica está relacionada ao quê? Ao local de ação, o mecanismo de ação e os efeitos. De modo geral, o que acontece? Para que aconteça o local de ação, para que o medicamento vá até o local de ação, para que tenha um mecanismo de ação e para que tenha um efeito, precisa ter acontecido a farmacocinética. Precisou ser administrado, precisou absorver, precisou distribuir. Então, de modo geral, o que acontece? A farmacocinética e farmacodinâmica são duas ciências dentro da farmacologia que se interrelacionam entre si. Não tem como a gente estudar separadamente sem envolver uma ou outra. Para ficar mais compreensível, eu vou mostrar para vocês no próximo slide o que seria na prática essa questão da farmacocinética e farmacodinâmica. Como nós podemos observar aí? Vamos dar um exemplo do diclofenaco. O diclofenaco é, por exemplo, um dos fármacos, é um princípio ativo que tem como nome comercial, um dos nomes comerciais, cataflam. É um anti-inflamatório e é utilizado principalmente para diminuir a inflamação, tá? Ou minimizar o processo inflamatório. Só para vocês entenderem como é que funciona essa questão da cinética e dinâmica em conjunto, na prática. Olha só. Diclofenaco, cinético, ou seja, o movimento do fármaco no organismo. Inicialmente, quando é administrado o diclofenaco, ele é desintegrado pelo estômago, depois vai ser absorvido pelo intestino, vai para a corrente sanguínea, onde é transportado até o local da inflamação. Pronto, isso é cinético. Pode ver que tudo isso foi movimento. Agora vem a dinâmica, que é o que o medicamento faz com o organismo. Lá, o diclofenaco, lá onde? Lá no local da inflamação. O diclofenaco ele inibe a atividade de uma enzima chamada ciclooxigenase, que é uma enzima responsável pela produção de prostaglandina. E toda vez que essa prostaglandina ela está aumentada, se ela for uma prostaglandina inflamatória, vai aumentar ou iniciar o processo de inflamação. Então, olha o que acontece.
O diclofenaco inibe a ciclooxigenase, diminuindo a produção de prostaglandina. Consequentemente, diminui o efeito vasodilatador, diminui a permeabilidade vascular, diminui o processo inflamatório. Logo, o diclofenaco ele tem a capacidade de diminuir as prostaglandinas por inibição da ciclooxigenase. E assim, diminuindo a prostaglandina, diminui o processo de inflamação. Olha o que é que eu estou comentando para vocês aqui. Dinâmica, ou seja, é o que o medicamento faz com o organismo. Ou seja, mecanismo de ação, local de ação e efeito. Depois que o diclofenaco exerceu a sua função, o que é que vai acontecer? Ele vai ser eliminado. Então, o diclofenaco é metabolizado pelo fígado e depois eliminado pelos rins. Cinética de novo, ou seja, movimento. Então, observa que todo medicamento em si, de modo geral, ele tem uma relação entre farmacocinética e farmacodinâmica. Quando nós pensamos no processo de farmacocinética, nós temos que lembrar desse macete aqui, ó. Absorção, distribuição, metabolismo, que é a mesma coisa que biotransformação, e excreção, que é a mesma coisa de eliminação. Então, para vocês fixarem o que é farmacocinética, é só lembrar dessa divisão da farmacocinética, que é ADME. ADME, A de absorção, D de distribuição, M de metabolismo e E de excreção. Nós vamos estudar rapidamente esses processos associados à farmacocinética. Inicialmente, nós vamos estudar a absorção. O que é absorção? O conceito de absorção é a transferência de um fármaco do seu local de administração para a corrente sanguínea. Então, toda vez que o medicamento ele sai do local onde ele foi administrado e chega na corrente sanguínea, ele foi absorvido. Para que ocorra o processo de absorção dos medicamentos, é necessário passar anterior a isso pela fase farmacêutica, que é a fase de desintegração e dissolução. Vamos entender o que é essa fase farmacêutica. Vamos ter, por exemplo, um medicamento comprimido. Para que o medicamento, para o fármaco que está no comprimido, ele poder ser absorvido, primeira coisa que tem que acontecer com o comprimido é o quê? Desintegrar, ou seja, liberar o princípio ativo em solução. Depois que desintegrou, destruiu esse comprimido, o princípio ativo ele vai diluir nas soluções gástricas, nas soluções intestinais, para depois ser absorvido. Isso é o que nós chamamos de fase farmacêutica. E depois que é absorvido, entra no processo de farmacocinética e entra no processo de farmacodinâmica. Mas também, gente, não é tão simples como nós imaginamos no sentido de, por exemplo, os medicamentos eles serem absorvidos. Eu sei que a absorção é o processo de o medicamento sair da corrente, sair da onde foi administrado e ir para a corrente sanguínea. Contudo, o que acontece? Para que o princípio ativo ele chegue ou ele alcance a corrente sanguínea, ele precisa passar por barreiras biológicas. Então, imagine só aí um exemplo, tomar um medicamento por via oral, que ele vai ser absorvido no estômago. O medicamento, para sair do estômago para a corrente sanguínea, ele precisa atravessar barreiras, como a barreira do epitélio gastrointestinal, tem que atravessar células. E depois que esse medicamento ele consegue vencer a barreira epitelial do sistema gastrointestinal, ele precisa ainda entrar na corrente sanguínea, atravessando a barreira do endotélio vascular. E todas essas células elas são formadas por membranas plasmáticas. De modo geral, todo medicamento ele tem que ter a capacidade de ultrapassar essas barreiras. E como é que isso acontece? Através de transportes, né? Os medicamentos eles podem atravessar a membrana biológica através de transporte, seja transporte passivo ou seja transporte ativo. Lembrando que o transporte passivo não há gasto de energia e o transporte ativo há gasto de energia. De modo geral, como é que a gente pode classificar rapidamente essa questão do transporte passivo e ativo? Geralmente o transporte passivo não há gasto de energia porque as substâncias elas não vão contra o gradiente osmótico, ou seja, as substâncias saem da região mais concentrada para a região menos concentrada. Já o transporte ativo, eles vão contra o gradiente osmótico, ou seja, sai do processo, sai da região menos concentrada para a região mais concentrada. Como está saindo da menos para mais, existe a necessidade de gastar energia.
E aí nós temos o transporte passivo em relação a algumas diferenciações. Nós temos a difusão simples, difusão por poro e difusão facilitada. O que é difusão simples? É quando a substância ela consegue atravessar a membrana plasmática pela própria parede de fosfolipídio, que eu vou mostrar já já para vocês. E o que é difusão por poro? Quando a substância ela é hidrossolúvel e atravessa através de poros que tem na membrana. E difusão facilitada é quando a substância ela vai para o meio interno ou meio externo através de uma proteína transmembranária, ou seja, que tem uma facilidade, tem uma substância aí que vai ajudar no transporte, como nós podemos observar aqui, ó. Aqui nós temos a difusão simples, ou difusão através de lipídio. Olha só, a substância ela atravessa diretamente a membrana. Nós temos aqui a difusão através de canal aquoso, ou difusão por poro. Pode observar que tem um poro na membrana e ela atravessa, geralmente essa substância ela tem que ser hidrossolúvel, e a substância que atravessa entre o lipídio tem que ser lipossolúvel. Já a último, que é o transporte ou difusão facilitada, que ele utiliza uma proteína para ajudar nesse transporte. Tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês é transporte passivo, não há gasto de energia. Contudo, quando as substâncias elas não conseguem atravessar entre os meios por transporte passivo, existe a possibilidade de ocorrer o transporte ativo. O que é o transporte ativo? É o que eu comentei para vocês anteriormente. É quando as substâncias elas têm a capacidade de sair de uma região menos concentrada para uma região mais concentrada, e isso há necessidade de gasto de energia, tá? Ou gasto de ATP, adenosina trifosfato. Se vocês observarem nessa imagem aqui, nós temos a bomba de próton. Observa que aqui no citossol nós temos praticamente 2 próton, 2H+, e no meio extracelular nós temos uma grande quantidade de próton. Olha o que está acontecendo. O próton da região menos concentrada está indo para a região mais concentrada. Ou seja, está indo contra o gradiente osmótico ou contra o gradiente de concentração. Nesse caso aqui, precisa gastar ATP. Alguns exemplos de transporte ativo, nós temos aí o que nós chamamos de endocitose ou exocitose. Como o próprio nome está dizendo, endocitose é englobar partículas de dentro para fora. De fora para dentro. Endocitose é quando se engloba partículas de fora para dentro. Se são partículas sólidas, nós temos fagocitose. Se nós temos partículas líquidas, é pinocitose. Já a exocitose é quando sai a substância do meio interno para o meio externo, que aí já é o que nós chamamos de exocitose. Se vocês observarem tanto na endocitose como na exocitose, nessa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês do lado direito, sempre há necessidade da adesão à membrana, sempre há necessidade de uma invaginação ou evaginação da membrana, o que isso teoricamente vai fazer com que ocorra gasto de energia, esse deslocamento membranar. Pensando ainda na característica associado à absorção, alguns fatores podem influenciar na absorção. O que seriam esses fatores que podem influenciar na absorção? Ou vai ser absorvido para mais, ou vai ser absorvido menos. Que fatores são esses? Ligado ao medicamento e ligado ao organismo. Quando nós pensamos em ligado ao medicamento, quando o medicamento ele tem um perfil mais lipossolúvel, tem uma característica mais associada à gordura, tem tendência do medicamento ser mais absorvido, porque atravessa mais facilmente as membranas. O menor peso molecular da estrutura química, a maior concentração da substância tem a tendência de favorecer a passagem dessa substância para o meio externo ou interno, e o grau de ionização. Quanto menos ionizada a substância for, o que esse grau de ionização é a capacidade de adquirir carga ou não, de se ionizar em meio. Quando a substância ela não apresenta carga, ela tem maior facilidade de ser absorvida, ou seja, as substâncias não ionizadas são melhores absorvidas. E em relação a fatores envolvidos na absorção, em relação ao ligados ao organismo, tem a vascularização do local, ou seja, aonde é administrado o medicamento e esse local ele for muito vascularizado, ele tem melhor probabilidade de ser absorvido. Ou seja,
medicamentos que são mais absorvidos, medicamentos que são administrados na via sublingual. Como a região sublingual é uma região altamente vascularizada, tem tendência de absorver mais rápido esses medicamentos. Superfície de absorção. Por que o intestino ele absorve mais medicamentos do que o estômago? Porque o intestino ele tem um tamanho maior, intestino delgado, além das microvilosidades. E permeabilidade capilar. O que seria isso? Quanto mais permeável tiver o vaso sanguíneo para absorver, para passagem desse medicamento, melhor vai ser. Ou seja, geralmente, indivíduos que têm o vaso está mais vasodilatado têm melhor absorção. E diante dessa situação, nós precisamos compreender uma questão associada à absorção, que é a difusão através dos lipídios, né? Então, os medicamentos que são absorvidos através das membranas, eles têm que ter um perfil lipossolúvel. Geralmente, o que é que acontece? E isso está determinado pela coeficiente de permeabilidade. O que é esse coeficiente de permeabilidade? É quando o medicamento em si ele tem um perfil muito lipossolúvel e isso facilita a absorção pelas membranas, porque as membranas são formadas de fosfolipídio. Se vocês observarem essa imagem, nós temos aqui uma característica, olha só, nós temos aqui substâncias apolares. O que são substâncias apolares? Substâncias que têm perfil lipossolúvel ou não ionizado, ou seja, substâncias que têm perfil lipossolúvel e que não têm cargas, elas têm melhor ou maior absorção. E substâncias polares, ou seja, hidrossolúveis ou ionizadas, ou seja, que têm carga, elas têm menor lipossolubilidade, logo têm menor absorção. Certo, então nós estudamos inicialmente o processo de absorção, agora a gente vai falar de distribuição. De modo geral, o que seria essa distribuição? De modo geral, a distribuição ela consiste na capacidade do medicamento em circular pela corrente sanguínea e sair de dentro do vaso e ir para os tecidos aonde vai exercer a sua ação. E isso é chamado de distribuição. Muitas vezes, quando nós falamos do termo distribuição, é muito comum os alunos simplesmente achar que distribuir é só ficar circulando no sangue. Na verdade, não é. Quando o medicamento ele só circula no sangue, isso não é distribuição, isso é circulação de uma substância na corrente sanguínea. Agora, quando o medicamento ele tem a capacidade de sair de dentro do vaso e ir para o tecido, exercer a sua ação e voltar para a corrente sanguínea, isso é chamado de distribuição. E nós temos alguns fatores que influenciam a distribuição. É o fluxo sanguíneo, óbvio, quanto maior o fluxo sanguíneo, melhor será a distribuição. Permeabilidade capilar, o que seria isso? Substâncias que, aliás, quanto mais permeável o vaso sanguíneo tiver, ou seja, a facilidade de atravessar esses vasos, melhor será a distribuição. Substâncias hidrofóbicas, ou seja, substâncias que têm dificuldade ou têm perfil lipídica, vai ter dificuldade na distribuição. E as substâncias que são ligadas às proteínas plasmáticas também têm maior dificuldade de distribuir, porque elas têm maior dificuldade de desligar dessas proteínas para atravessar o vaso. Diante disso, é importante a gente compreender que quando o fármaco está ligado às proteínas plasmáticas, o que acontece? Essas proteínas, por ter um perfil grande, por ser uma macromolécula, elas não conseguem atravessar o vaso sanguíneo. Como ela não consegue atravessar os vasos sanguíneos, o fármaco tem a tendência de ficar dentro da circulação, dentro do vaso, e não ser distribuído e não ir para os tecidos onde deveria agir. Geralmente, substâncias que são ácidos fracos ou drogas hidrofóbicas têm maior probabilidade de se ligar à albumina plasmática, que é a principal proteína carreadora e principal proteína presente na corrente sanguínea. Assim, nós estudamos inicialmente o que seria a farmacocinética, os aspectos de distribuição, os aspectos de absorção. Na próxima aula a gente vai estudar metabolismo e excreção.